Última live do ano e ela não poderia ser mais especial do que essa. Como falar de sucesso sem planejamento? A gente realmente precisa planejar para conseguir executar. As grandes coisas não são feitas de forma aleatória, no improviso. Então, quem planeja sai na frente. E planejar não é só sonhar. Planejar é colocar no papel. Planejar é estar lá em cima. Então, sejam muitíssimo bem-vindos. Para quem está me assistindo lá na reprise, sejam bem-vindos também. E Moraes, já aqui ao vivo, Marieta, vamos chegando, gente, que eu preparei, acho que dava umas 3 lives, viu, gente? Falar de tudo que a gente precisa falar nesse momento. E o mais desafiador, Carla, bem-vinda, o mais desafiador nesse período é justamente achar tempo para fazer um planejamento. Às vezes a gente é tão engolido pela rotina, pelo dia a dia, pelo cotidiano, que às vezes a gente negligencia o planejamento. Essa live é uma prova disso. Eu planejei minhas férias, planejei minha saída, planejei tudo isso e terminei esquecendo, por falta de planejamento prévio, o meu equipamento e nossa live teve que acontecer hoje e não ontem. Por quê? Porque eu fiz tudo em cima da hora. Entrei com uma reforma no escritório que não era para começar agora, que já era para ter começado bem antes, e a coisa foi toda atravancada. E tudo que sai dos trilhos, tudo que foge do planejamento, a gente tem que se reorganizar para fazer isso. E se com coisas bobas, com uma simples saída, com uma simples férias, as coisas funcionam dessa forma, imagine com todo o nosso planejamento, com toda a nossa profissão, com tudo que a gente tem que fazer no ano de 2021. Então, gente, primeiro de tudo, agora que tem mais gente aqui, me fala como é que tá meu áudio, se tá tudo certo, se vocês me ouvem bem. Vocês devem estar percebendo o cenário diferente, porque a partir de agora, acredito que por uns 2 meses, nós vamos fazer tudo em home office. Voltei para o home office em função da minha reforma. Então, gente, faz um joinha aí se o som tá tudo ok, se tá beleza, e vamos que vamos. E me ajudem, porque eu não divulguei a live antes, ninguém sabe, e quem não é visto, não é lembrado. Se eu não avisei antes, a galera não sabe que eu tô online. Então, pega esse aviãozinho aqui e manda essa live para pelo menos a primeira página da sua lista de contatos lá no direct, porque vai ajudar muita gente que tá um pouco perdida, que tá aí perdendo tempo reclamando da vida, e você vai ajudar essa pessoa a pensar um pouco diferente o 2021 dela. Quem sabe no final de 2021 você toma uma taça de champanhe comemorando esse ano. Essa pessoa vai te agradecer. E obviamente vai trocar ideias com você. Porque planejamento envolve 2 coisas. Se vocês não estão com elas na mão, por favor, é o tempo de uma água. Vai mandando direct, a galera vai chegando e pega papel e caneta. Porque planejamento, gente, se faz literalmente com papel e caneta na mão. Tudo que fica aqui no mundo do imaginário se perde. Então, manda esse aviãozinho, taca o dedo no coração e vamos que vamos. Bom, primeiro de tudo, fiquem à vontade para perguntar. Vocês sabem que a coisa aqui, o papo é sempre dinâmico, é sempre muito objetivo. E como foi que eu preparei essa live para vocês? Na verdade, eu não preparei a live, eu preparei o planejamento do meu escritório, que eu não terminei ainda de executar o meu planejamento. Então, basicamente, eu peguei tudo que eu faço para mim, tudo que eu faço no meu escritório, tudo que eu faço para minha vida, para minha equipe, e vou compartilhar com vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque eu fiz o ano passado e deu super certo. Então, é testado e aprovado, e dessa vez melhorado, porque eu fiz a consultoria, a mentoria com a Alessandra Busato, e várias coisas, várias estratégiazinhas eu não conhecia em termos de organização. E eu vou compartilhar isso tudo com vocês. E o que é que falta do meu planejamento? Falta essa pessoa querida que está entrando aqui, que é meu gerente financeiro, que nós precisamos alinhar o restante da parte, que vai ser a terceira parte da nossa live. Então, vamos que vamos. Primeira coisa quando você pensa num planejamento é fixar quais são os pilares importantes
para a sua advocacia. Os pilares importantes para que você consiga ter sucesso. Muitas vezes a gente pensa só em prospecção, às vezes a gente pensa só no lado financeiro, outras vezes a gente pensa só nos cursos, nos conhecimentos que a gente tem que adquirir durante esse período e acaba esquecendo de verdade do que precisa ser feito, que é o conjunto de todas elas. E eu sei de verdade que é muito complicado você juntar todas essas etapas e colocar tudo juntinho e executar tudo junto. Por que eu digo isso? Porque a vida não para você resolver um pedaço da vida para depois começar outro pedaço. Então, a gente precisa olhar para todos os pedacinhos do nosso planejamento e fazer alguma coisa bacana com eles. Então, a gente tem que colocar dentro da nossa rotina todos os aspectos que são importantes. André, Thaís, Aline, sejam muito bem-vindos. E quais são esses pilares? O que a gente tem de mais importante? Quais são os pontos pedestais? E se alguém lembrar de mais algum que eu não fale aqui, por favor, joga aí nos comentários que a gente debate. Então, a gente precisa pensar, obviamente, sempre e nunca, jamais perder o olho de prospecção, de atração de novos clientes, de renovação dos nossos clientes. Isso eu digo tanto para quem atua com consultoria preventiva, quanto com quem atua com reclamantes ou com reclamadas no contencioso. De uma forma ou de outra, você precisa fazer uma reciclagem constante. E esse é um dos primeiros pilares. Eu vou citar como é que vai funcionar a nossa live. Eu vou citar todos os pilares e depois vou ajudar vocês, isso mais para o final da live, então fiquem até o final, porque no final a gente vai pegar tudo isso que a gente vai falar e vai organizar durante o ano em como você vai desenvolver isso. Então, já sabem. Eu vou citar todos os pilares e aí ao final dos pilares eu vou dizendo cada um. A gente vai esmiuçando cada um. Prospecção, você não pode tirar o olho. Parte financeira, eu sei que nós advogados não somos muito amigos da calculadora. Eu pelo menos não sou. Tenho um gerente financeiro hoje porque eu sou terrível nisso. E eu demorei muito, eu perdi muito tempo sem repassar, sem terceirizar para uma pessoa capacitada essa parte da minha advocacia e me sabotei. E a gente tem que prestar atenção nesses sabotadores e ao invés de ser acumulador, querer fazer tudo sozinho e tomar essa consciência. Eu tenho uma amiga que está até aqui, não sei, ela entrou, não sei se continua aqui, a Soane, ela terceiriza para uma empresa fazer essa parte financeira dela. Então, fica a dica para quem não é bom nisso, como eu não sou. A parte financeira, a parte técnica, o conhecimento técnico, a gente precisa sim, canudo na mão, pós-graduação na mão, não é jogo ganho. Nossa área muda e muda na velocidade da luz, então precisamos pensar sim, incluir o conhecimento técnico, a aquisição de novos conhecimentos técnicos no nosso portfólio. E, mais importante de tudo isso, a gente precisa colocar dentro da nossa organização a aquisição de conhecimentos fora da área do direito. Fora da área do direito. Quem me acompanha aqui viu que eu passei os meus dias de férias todos estudando. Não estudando coisa chata, coisa maçante, não. Peguei um livro bacana de vendas, que eu vou indicar para vocês depois, e li durante esse período. Li não, eu comi, devorei desse período. Então, você precisa colocar tempo para isso. E assim, ó, percebam, essa prateleira de baixo aqui não tem um livro de direito. É só livro de conhecimentos fora da área do direito. Então, você precisa colocar o foco nisso também. E aí, nós temos a parte estrutural. Como eu digo estrutura, o que dá base na sua advocacia. E o que é que eu chamo dessa base estrutural? Sua equipe, seu staff, a parte física, se você tiver um escritório físico, ou até mesmo a parte digital, de quem tem um escritório digital, o staff do seu escritório é a sua plataforma digital e você precisa cuidar com muito carinho dela até mais, sinceramente.
E nós vamos pegar todos esses pilares agora e fazer uma lembrança, uma releitura do que é importante para que você não perca aqui de vista, para que você consiga pegar, colocar tudo no papel e traçar objetivamente um plano. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui é que vocês nesse momento façam um compromisso comigo e consigo de serem o mais absoluta e totalmente sinceros consigo próprios. Beleza? Joga um joinha aí, quem cumpre o combinado, e vocês vão entender por que eu tenho que fazer esse combinado com vocês. Por que esse combinado é tão importante para vocês. Quando eu fiz a mentoria com a Alessandra, a primeira coisa que ela fez foi me desconstruir completamente, foi entrar na minha cabeça para colocar para fora de verdade o que de verdade estava lá dentro, o que de verdade eu queria, o que de verdade eu suportava, o que eu de verdade planejava. Então, faz o joinha aí, bota aí nos comentários que eu quero compromisso. É negócio assinado aqui. Não vai de bobeira, não. Porque isso só dá certo se vocês se comprometerem. Comigo e consigo. Se vocês quiserem prestar somente atenção nisso aqui, e a gente depois, vocês reassistem, eu vou deixar salva no IGTV, e vocês depois pegam ponto por ponto e anotam. Vamos lá? Compromisso feito? Nath, você eu sei que é das compromissadíssimas. Carla não tá no meu time à toa, tá? Porque eu pesquei daqui, sabendo que ela tinha jeito pra coisa. Então vamos que vamos. Vamos falar primeiro do que vocês mais gostam de falar, de prospecção. E prospecção, gente, é uma coisa muito mais delicada do que parece. Muito mais delicada do que simplesmente... Se você ainda está na era da distribuição de cartãozinho, foca aqui que você vai ter algumas descobertas. Se você acha que simplesmente pagar uma empresa para fazer a mídia digital do seu escritório, também cola aqui que você vai entender que isso não funciona. E se você ainda continua dentro de casa esperando algum milagre acontecer, não se relaciona com outros seres humanos, também cola aqui que você vai entender que a coisa não vai muito bem por aí. E a primeira coisa de tudo é parar com a mania que a gente tem de atirar para todos os lados. A primeira coisa que você tem que ser sincero e honesto é com que tipo de público, o que você quer fazer da advocacia. O que você quer. Ah, eu estou advogando para a área de família, eu estou advogando para a área trabalhista, eu estou advogando para a área tributária, criminal, às vezes eu faço um previdenciário, criminal. Ok, não estou dizendo para ninguém rasgar cheque, não. A gente tem uma live específica que eu falei sobre isso, falei sobre efetivamente nichar e estou preparando um conteúdo melhor para vocês agora para 2021, agora para janeiro, para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre a importância de você nichar e o quanto foi um divisor de águas na minha vida nichar. E nichar não só para a área trabalhista, mas literalmente escolher um tipo de público específico e falar para eles. E o que é que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre persona. A gente fala muito aqui no online sobre persona, mas a persona que você delinea, é uma pessoa que tem uma conta no Instagram, que tem uma conta no Facebook, mas é uma pessoa que existe, é o público para o qual você vai se direcionar. Então, vai lá na aula do PH Lisboa, que ele dá uma aula fantástica sobre persona. Marca aqui, gente, para ele ver se ele aparece por aqui e deixa o link pra gente. Ele tem uma aula muito boa sobre persona, uma das melhores aulas que eu já vi, que fala de uma forma muito clara sobre persona. O Pedro Coutinho também tem uma live muito boa sobre isso. E aprender de verdade para quem você quer focar a sua captação. Entender para isso. E a gente vai chegar lá no fundo para que serve isso. A segunda coisa, gente, é literalmente olhar para os seus colegas com um olhar não de competição, e sim de busca de parcerias. A gente tem colegas que se formaram na faculdade com a gente, que você de alguma forma troca ideia, que são de outras áreas. Então, juntem forças, una forças.
Vamos colocar isso no planejamento. Estou falando isso aqui porque a gente vai incluir isso aqui no planejamento de 2021. Invista no digital. Se você ainda não produz conteúdo aqui, se você ainda não está no Instagram, se você ainda não está em alguma mídia digital específica, onde, lá quando você for olhar a sua persona, onde sua persona está, você precisa e já passou do tempo de fazer isso. Por quê? Porque 2020, gente, foi a prova concreta de que o digital é um caminho sem volta. E hoje, o cliente, até mesmo no offline, e eu digo isso com muito conhecimento de causa, o cliente que você vai prospectar no offline, que você entra em contato, que você vai lá e tem aquele primeiro chaveco com ele, como a gente fala em São Paulo, ele vai te procurar no online, ele vai te validar no online. A minha captação, ela não necessariamente chega por aqui. Vocês sabem que eu sou muito mais voltada para empresas, praticamente hoje 95% do meu escritório é voltado para pessoa jurídica e boa parte da minha validação é feita aqui. Recentemente eu fechei um contrato com um cliente que me segue quase desde que eu inaugurei esse Instagram, há quase 2 anos. Ou seja, o cara me paquera há muito tempo. E vinha acompanhando. E sabe, acompanha mesmo, participa. Ele deu detalhes de live. E ele tinha um advogado, ele me ligou, ele convidou para fazer o contato e disse, deu detalhes. Eu percebi realmente que ele consome o conteúdo. Ele nunca curtiu nada. E não só aqui. Ele lê Ele lê os artigos que eu faço e coloco no site do meu escritório, ele vê tudo, ele viu tudo. E eu fiquei impressionada, porque ele nunca falou nada, ele nunca tinha entrado em contato comigo, nunca tinha trocado uma palavra, nem curtida. Então, gente, curtida não paga boleto. Então, se você não está no digital, passou da hora. Não é não, Glício, que está entrando aí agora e que breve vai fazer uma live aqui com a gente, um dos melhores consultores que eu conheço, gente. E você precisa investir e quando a gente fala do online, a gente tem um mundo aqui que a gente precisa listar. Então, vão anotando. Você precisa investir na produção de conteúdo, e quando eu falo de produção de conteúdo, eu não falo só aqui no Instagram. Aí você precisa identificar onde vai funcionar melhor para o público que você quer atingir. Recomendo que todo mundo faça blog, algum tipo de blog, ou publique no Jus Brasil, de preferência nos dois, no seu blog pessoal e no Jus Brasil, e esteja online. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa, o público em geral, o primeiro lugar que eles vão pesquisar alguma coisa é no Google. E se você é encontrado no Google de alguma forma, se você existir no Google com algum tipo de conteúdo que seja... que tenha algum tipo de utilidade para aquele seu propenso prospecto, para esse propenso cliente, você sai na frente. Muitas vezes até mesmo para te validar. Muitas vezes para, olha, esse cara que saca do conteúdo. Então, ó, já tenho uma chance. E eu não tô falando, gente, de mundos e fundos de dinheiro, não. Tem sites muito baratos, tem sites que com R$600, quem não tem de jeito nenhum, a GoDaddy faz um site, acho que a R$680, você consegue fazer um site. E não precisa necessariamente nesse início ser um site maravilhoso, um site altamente rebuscado, não. Você precisa estar simplesmente online e produzir, colocar ali o seu conteúdo. Marketing, networking online existe, e existe muito. O que nós estamos fazendo aqui é networking online. Se você ainda tem medo da câmera, você precisa fazer alguma coisa para perder esse medo, porque isso aqui funciona demais. Você ajuda outras pessoas, é visto, é validado enquanto profissional, e isso faz com que você tenha uma autoridade de uma forma muito simples, muito rápida
e sem custo. A única coisa que você precisa investir é tempo. Você não precisa de muitas ferramentas. Um simples celular, no máximo um ring light, se você estiver num lugar um pouco escuro, você consegue sim fazer isso. Feito é melhor do que perfeito. Essa frase é muito dita, mas é pouco explorada. Então, vamos parar de mimimi, né, gente? Porque resultado todo mundo quer. Mas tirar, literalmente, se despir das suas crenças limitantes, eu sei que é uma coisa difícil, mas é um exercício que todo mundo tem que fazer. Se você ainda não consegue fazer esse tipo de movimento, faça movimentos mais simples, comece pelo menor, comece escrevendo, comece colocando para fora o que você tem de bom, o que você tem aí guardado. Exatamente, feito é bem melhor do que perfeito. E, gente, Google Ads. Quem não conhece ainda a ferramenta do Google Ads está perdendo tempo. Por quê? Porque o novo catálogo é o Google Ads. As pessoas buscam informações no Google. Ninguém mais usa lista telefônica. Então você precisa estar no Google Ads para ser encontrado. E a OAB? A OAB permite, acho que só 2 seccionais, eu fiz uma live fantástica com o Wilson Vedana. Quem não assistiu, corre lá depois do IGTV e assista, que ele dá dicas fantásticas, até de como você montar um funil de vendas pelo Google Ads. Fazer links específicos e coisas que você pode fazer com R$30 por mês. Você tem uma facilidade, você escolhe o quanto você vai gastar. Então, é muito melhor que você invista em alguma coisa desse tipo e deixe de tomar aquele cafezinho no fórum, de gastar aquela cerveja em um dia no final de semana, que você vai ter um resultado melhor. E o networking offline. A gente tem uma vida corrida, a gente tem uma vida corrida. A gente não tem tempo para muita coisa, não temos tempo para muita coisa. Mas você precisa e deve levar em consideração que as pessoas compram de pessoas. E as pessoas compram das pessoas com quem elas se relacionam. Se você não tem contato com pessoas, se você não circula no meio das pessoas para as quais você quer vender, dificilmente eles vão lembrar de você na hora do aperto, eles vão lembrar de quem está perto. Então, você precisa fortalecer esses laços. E eu não falo com gente desconhecida necessariamente, não. Mas é se permitir, muitas vezes, aquele amigo que te chama para almoçar, vai! Fala do teu trabalho. Toda oportunidade é uma oportunidade. Eu já fiz negócios em mesa de barzinho com quem eu nem esperava. Aliás, eu já captei um bate-papo, numa confusão que teve num restaurante. uma empresa, o restaurante que eu estava, em uma situação que aconteceu e eu simplesmente ofereci ajuda. De boa, numa boa, ofereci ajuda, vi que ele não estava errado, ofereci ajuda. Depois, aí dei meu cartão para ele e fui embora. Depois ele me ligou, nós conversamos e acabamos fechando o contrato. Claro, as coisas não tão instantâneas assim, mas fechamos. Então, isso tudo é do se permitir, do estar disponível, do estar ali. Esteja. E nisso, gente, uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo de falar, ainda bem que eu também faço os meus planejamentos. Você precisa, nesse ponto do networking offline, quantas vezes você deixa de estar em contato com aquele amigo seu de anos, que você fala de ano em ano, que é um cara até legal e tudo, mas você nem sabe muito bem como é que tá a vida financeira dele, como é que estão os negócios, aquela coisa. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu fiz há pouco tempo atrás e eu não terminei ainda de fazer. Eu estou no meio e tive excelentes resultados com essa dica que eu vou dar. Então, taca o dedo no coração, tô vendo aí, tem muita gente chegando. A Tatiane, a Bruna, a Kátia, minha parceira, professora lá do nosso curso. E, gente, vocês não têm noção do poder que vocês têm na agenda telefônica de vocês. Naquela agenda telefônica mesmo. Muitas vezes, até mesmo naqueles grupos, sabe aquele grupo chato de faculdade? Que o pessoal só fala besteira? Pois é, tem muita gente ali.
Tem muita gente que não advoga na sua área. Tem muita gente que pode sair um negócio bom. Ah, não tenho paciência de ficar em grupo. Também não tenho. Falo o estritamente necessário e não vejo 99% das coisas. Mas eu estava contando, eu tô em 38 grupos e não saio de nenhum. E não participo de nenhum. Mas eventualmente aparece alguma coisa e eu tiro algum proveito daquilo ou até mesmo faço algum proveito. Às vezes eu pesco em alguma situação, alguém pergunta alguma coisa e eu acabo respondendo. Então, esse é o networking online. Mas a dica que eu vou dar para vocês não é essa só, não. Peguem a agenda de vocês e mapeiem os contatos de vocês. Dentro daquela agenda tem um monte de gente que vocês nem se lembram que virou empresário, que virou empresária, ou para quem advoga para reclamante, que trabalha, que foi demitido nessa pandemia, que está precisando de um auxílio. Aquela pessoa que virou contador, virou contadora, que é administradora de uma empresa, que trabalha no RH. Mapeia esse pessoal, e eu não estou falando assim necessariamente de você fazer aquele contato por interesse, não. São pessoas que estão na sua agenda, são pessoas do seu relacionamento, que já são do seu relacionamento. Então, primeiro, você vai fortalecer sua amizade, bata um papo, diga oi, e aí, tudo bem? Vamos bater um papo? Vamos tomar um café, tô com saudade de você. E vai bater um papo. Não é não, Fernando? E vai bater um papo. Fala da tua vida. Só não fala mal da advocacia, que ninguém contrata gente fracassada. As pessoas só andam com quem elas querem estar. Elas não andam com quem está abaixo. Então, você pode até estar ruim das pernas, mas a intenção não é continuar ruim. Então, não vale ficar lá chorando as pitangas dizendo que não está conseguindo sobreviver na advocacia. Vamos fazer um foco, mudar o plano, que se a coisa não está dando certo até aqui, alguma coisa você tem que se mexer aí e reclamar não é uma delas. Princípio do fracasso, reclamação. Vai lá no post que eu fiz 3 mitos importantes para vocês tirarem da cabeça de vocês, que é tudo intriga da oposição. Não existe. E aí vocês fazem e marcam um café com essa pessoa. E bate um papo, dá uma ligada, manda um oizinho. Vocês vão ver que vocês vão precisar, literalmente, se a agenda de vocês for grande como a minha é, vocês vão precisar de alguns meses para você conseguir terminar tudo ali. Eu não cheguei em 2020 nem na metade da minha agenda. Tô longe ainda de conseguir. Ou seja, ainda tem muita coisa para tirar da minha própria agenda pessoal. E ela aumentou, graças a Deus. Fiz muito relacionamento novo esse ano. E você faz isso na sua agenda pessoal e faz isso com os seus clientes. Gente, vocês têm ouro na mão. Quem trabalha com reclamante, o cara fez uma reclamação trabalhista com você há anos atrás, foi seu cliente, tá na tua base de dados, liga pro cara. Olha, tô ligando para saber se tá tudo bem. Bate aquele papo. Muitas vezes ele não tá passando, você não tá passando no mapa dele porque você sumiu. Acabou o processo, você foi embora, ele foi viver a vida dele, de repente vem outro, indica, vem mais fácil. Então, se você está presente na vida dos seus clientes, dos seus ex-clientes, ele vai lembrar de você. E isso também, isso eu falo, gente, para qualquer ser humano. Qualquer cliente ou ex-cliente que você tenha tido um bom relacionamento, que você fez um bom trabalho, ele vai ser grato a você, ele vai lembrar de você. E ele vai se sentir altamente prestigiado por receber um telefonema teu. E eu não digo uma mensagenzinha de texto, não. Dá uma ligada. Dá uma ligada. E aí, gente, finalizamos essa parte de prospecção que vocês precisam mapear e vamos passar para a parte do negócio bom, a tinta, o dinheiro, o financeiro. E aí você precisa ser bastante honesto consigo mesmo. Chegamos em uma daquelas partes que a honestidade aqui, o compromisso que a gente fez lá no início da live vai fazer diferença. Muita. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente negligencia essa parte financeira de acordo com todas as outras coisas que a gente está planejando e com a nossa própria realidade atual.
Então, você precisa ser o mais franco possível com o seu dinheiro e com o que de verdade você vai conseguir fazer, com o que de verdade você vai conseguir aprovisionar. E com isso, para isso, você só consegue fazer isso se organizando minimamente. Então, quem ainda não está com um controle rigoroso das suas entradas, das suas saídas, uma perspectiva do que vem para os próximos meses, e isso, gente, até quem atua com reclamante dá para fazer tranquilamente. Quem tem lá acordo parcelado, eu já atuei com reclamante também, quem tem lá seus acordos parcelados, dá para fazer uma estimativa de quanto é que vem no mês seguinte, aqueles processos que já estão em fase mais final de execução, já dá para você ter mais ou menos uma ideia, eu sei, né? A gente sabe, muita tristeza na vida aí, com essas execuções que estão cada dia piores, mas dá para fazer. Quem trabalha com empresa, então, dá para fazer com o pé nas costas. Você tem contrato de receita recorrente, você tem contrato fixo, não tem sentido você não ter isso mapeado, você saber de verdade quanto é que você entra por mês, quanto é que você tem na rua, quanto é que você tem atrasado para ir buscar. Eu digo por mim mesma, gente, em 2019, eu recuperei muito dinheiro que estava na rua por falta de cobrança. Porque eu cobrava de todos os meus clientes, eu cobrava todo deles, mas a minha parte eu não fazia. Então, em 2019, eu acabei com isso. Foi um dos planos, uma das metas de 2019, que graças a Deus deu muito certo. Hoje eu não tenho passivo, hoje eu não tenho inadimplentes. Os meus inadimplentes estão todos executados. Essa foi uma meta de 2019 que eu, graças a Deus, consegui cumprir. Então, você vai precisar fazer uma avaliação dos seus custos, do custo da sua advocacia e otimizar melhor, aproveitar esse momento de planejamento e ver de verdade aonde é que está indo o funil do seu dinheiro. Vendo onde é que você pode otimizar melhor, para onde você pode tirar, onde você pode colocar. Essa reforma que eu estou fazendo agora no escritório é fruto justamente de um planejamento desse tipo. Foi fruto justamente de do redimensionamento de um espaço. A gente ia alugar uma outra sala. Eu percebi que não precisava, que não era necessário e decidi quebrar a sala toda e reorganizar todo mundo ali dentro mesmo. Então, de um espaço para 8... nem sei, gente. Sou ruim de número. De um espaço para 8 pessoas vão caber 17 pessoas. Isso. Então, o que eu fiz? Otimizei o meu dinheiro. Façam isso, gente. A gente precisa otimizar a grana. Senão ela vai embora. Você precisa ter muito carinho com o dinheiro que você ganha. Por quê? Porque ele é seu tempo encapsulado. Ele é seu tempo ali retido. Então, se você não tem literalmente um carinho com o que você gasta, se você não valoriza o que você ganha, ele vai embora mais rápido. Então, faça literalmente quanto é os seus custos fixos, o que é que você está gastando de variável, o que é que você precisa enxugar. Faça, organize direitinho, até o cafezinho, até aquele papel de uma marca melhor que você compra, que tem que continuar comprando, viu, gente? É horrível você chegar em escritório com aquele papel horroroso. A gente economiza, mas não precisa economizar tanto. Vocês precisam ter isso na ponta do lápis. E eu aprendi isso a duras penas. E a gente falou aqui de uma série de coisas. Quando a gente falou de prospecção, eu falei de cafezinho, percebem? Falei de Google Ads, falei de comprar um telefone que consiga gravar, falei de comprar um ring light, falei de uma série de coisas e vou falar mais no próximo tópico. Nós vamos falar de muitas outras coisas que gastam uma graninha. Então, você precisa aprovisionar. Tudo isso que você vai fazendo, vai colocando no seu planejamento, você precisa colocar lá do lado. Expectativa de custo. E tudo, gente, a gente tem como fazer orçamento de tudo na vida. Tudo você tem como fazer orçamento. Então, você coloca lá quanto você vai precisar para cada uma dessas coisas. Ah, eu não sei quanto é que eu vou gastar no cafezinho. Cara, você vai tomar um café. Se a grana tá curta, você não vai chamar o cara para almoçar, chama o cara para tomar um café. Tranquilo. Você vai aonde você pode. E pode. Mas você precisa fazer a reserva financeira para isso.
E essa pandemia provou pra gente que, de verdade, a gente precisa se preparar para as vacas magras. Então, se você ainda não tem reserva financeira, se nunca pensou nisso, se você vive nesse mundão de Deus como se não houvesse amanhã, a gente não tem aposentadoria, gente. Advogado precisa de reserva. Você planeja se aposentar como? Vai trabalhar o resto da vida? Vai bater 70 anos trabalhando? Não pretendo. Quer dizer, sou viciada no que eu faço, adoro o que eu faço, mas eu vou trabalhar por esporte. E digamos, de terça a quinta. Eu não vou trabalhar nem segunda nem sexta, quando estiver na idade mais avançada. Quais são os projetos que você tem para essa idade da sua vida? Então, você precisa pensar em reserva. Ah, Jana, mas a grana tá ruim. Tá, mas vai ter que pensar. Vai continuar ruim, gente. A gente gasta literalmente tudo que a gente ganha. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Eu conheço gente que ganha pouco mais de um salário mínimo, que eu tomei na cara, primeira vez que eu descobri isso, que ela tinha quase o mesmo dinheiro que eu tinha guardado. Por quê? Porque ela guarda quase 50% do que ela ganha. É uma vergonha, né? Pra gente que ganha melhor. Então, dá pra fazer. Você tem que guardar pelo menos 20% do que você recebe. E guardar. A advocacia, gente, tem que ser encarada de forma empresarial. E o dinheiro não é seu, o dinheiro é da sua empresa. Se você ainda não organiza um prolabore, se você não faz isso, você precisa olhar com um olhar um pouquinho mais carinhoso para essa parte financeira aqui. Beleza? Isso mudou, gente. Isso mudou a minha advocacia. Isso mudou, isso me deu muito mais tranquilidade para trabalhar. Pensa, se você não tiver que ficar desesperado pensando nos boletos que você vai pagar no mês seguinte, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pensa a tranquilidade que você tem de muitas vezes você mandar um cliente que está te tirando o sono embora. Pensa, se você não precisar ficar desesperado para fazer isso, um cliente que você pode simplesmente olhar e dizer, não, eu não vou baixar meu preço. Você consegue essa tranquilidade, você consegue muita coisa simplesmente fazendo isso. Acreditem. A gente vai falar mais sobre isso. Eu vou trazer uma pessoa aqui para falar sobre finanças para vocês. Planejamento de 2021, que tá feito para vocês. O primeiro trimestre tá todo planejado para vocês. E outra coisa, gente. Medo engessa as pessoas. Quem tem medo paralisa e não vai adiante. Se tudo isso que a gente estiver conversando aqui, tudo isso, planejamento lindo que a gente está fazendo, você chegar no meio do caminho e falar, nossa, mas será que vai dar certo? Será que vou ter grana para fazer isso? Será que vai? Será? Ou você acredita nesta banana ou você não acredita. Se você não acredita, é porque tá ruim e você não deveria ter feito. Se você acredita, paga o preço. Não tem curva. Vamos parar de mimimi. Ou você quer de verdade e paga o preço, porque não tem almoço grátis na vida. Não tem almoço grátis. Ou você paga o preço ou você não paga. E por que eu tô falando isso? Porque na hora do vamos ver, a vida coloca a gente na parede. E muitas vezes a gente dá para trás, fala, não, mas pode ser que dê errado, pode ser que não vou gastar esse dinheiro, não vou investir nisso, não vou investir. Eu fiz isso muitas vezes, não vou investir nisso aqui porque é caro. Daí fazer uma reforma, você tá louco, uma pandemia. Aí meu gerente olhou pra minha cara e falou, você não acredita nessa banana não? Eu falei, acredito, óbvio que eu acredito. Então por que você tá com medo? Eu falei, não tô com medo, tô sendo cautelosa. Tá cautelosa nada, tá com medo. Eu falei, vai ver que eu tava com medo mesmo. Vamos embora. E tem que ir, gente. É necessário. Se for necessário, tem que fazer. Não pode ter medo de investir. E aí, o último dos nossos... Último não, penúltimo. Dos nossos pilares. Conhecimento técnico. Gente, vocês negligenciam. Nós, muitas vezes, negligenciamos demais isso. E como eu falei no início da live, eu não estou falando só de conhecimento jurídico. Eu vou começar falando por cima desses conhecimentos aqui, de conhecimentos fora da caixa, fora do mundo do direito. Você precisa colocar isso na sua rotina. Estudar sobre vendas, estudar sobre inteligência emocional, as soft skills que nós todos hoje precisamos desenvolver, você precisa entender disso.
e especialmente entender o negócio do seu cliente. Fiz um post, fiz um videozinho sobre isso ontem ou foi anteontem. Voltem lá e deem uma olhada que eu dei dicas de como você consegue adquirir esse conhecimento. E assim, nesse momento você precisa olhar para o seu mapa de serviços do escritório e ver se você vai implementar mais alguma outra coisa, se você tem o plano de acrescentar uma nova área, acrescentar dentro da sua área um novo serviço. Nós temos o curso para consultores trabalhistas de elite, que eu estou formando consultores trabalhistas para fazer a consultoria preventiva para empresas. Então, se, por exemplo, esse é um serviço que você vai fazer, ou se você quer abrir um braço para reclamantes na sua empresa, se você já advoga para a empresa e quer também advogar para reclamantes, enfim, quero abrir um braço previdenciário, quero o que você for fazer. Você precisa, e se quiser efetivamente fazer com qualidade e com constância, com resultados futuros de uma forma sólida, você precisa investir sim em conhecimento técnico. Ah, tá falando de pós-graduação? Não. Não importa título. O seu cliente não quer título. Quem gosta de título é advogado. Quem gosta de título é aquela galera que fica avaliando título para concurso. Nós queremos resultado. O seu cliente quer resultado, só isso. Se você resolver o problema dele, tá ótimo. Ele não tá nem aí se você é pós-graduado, se você é A, se você é B, se você... Ele não tá nem aí. Ele quer que você resolva. E de maneira normalmente rápida, efetiva e que ele entenda o que você está fazendo. Então, a minha dica é invista em cursos práticos, em o que te traga prática, e invista em curso de quem faz o que você pretende fazer. Tem muita gente vendendo curso, tem muita gente vendendo o que nunca fez na vida. Então, cuidado, olhem, observem. Tem muita pós-graduação hoje em dia, gente, altamente teórica, com professores altamente teóricos. Então, você precisa escolher o curso que você vai fazer com lupa, para saber se de verdade aquele vai ser o mecanismo para você chegar ao objetivo que você quer. Senão você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder energia. E isso tudo, gente, se transforma em prejuízo. Porque tudo isso que a gente está falando é materializado em falta de objetividade no futuro. E a gente precisa ser objetivo. Vocês não têm tempo, eu não tenho tempo, ninguém tem tempo. Eu investi esse ano de 2020, aliás, desde 19, que eu invisto em mentorias e cursos mais práticos. E, sinceramente, o resultado, vocês estão falando com uma pessoa que tem 3 pós-graduações, louca, desnecessárias, só uma prestou, as outras 2, uma eu nem menciono porque foi tão ruim que eu nem fiz o TCC, que eu nem fiz o artigo para conclusão, não peguei nem diploma, é tão ruim que foi que eu não aprendi nada. Eu sou, em tese, pós-graduada em Direito Autoral. Perguntem o que eu sei fazer. Nada. Um ó com copo. Me serviu para quê? Para perder tempo. Então, aposte em prática. E, gente, não façam só pela grana. Façam de verdade se vocês quiserem aprender aquilo. Por quê? Porque vocês vão passar a maior parte do dia de vocês fazendo aquilo, falando sobre aquilo. E se você não gostar, se você de verdade não tiver afinidade com aquilo, você vai desistir no meio do caminho, porque é normal. Pense, eu odeio direito tributário, lamento os tributaristas que estejam aqui, mas eu odeio direito tributário. Pense se eu tivesse que passar o dia inteiro analisando tributos. Agora, se vocês deixarem, eu falo aqui a noite inteira sobre direito do trabalho, debato o que vocês quiserem, porque amo falar sobre isso. Amo. Então, não vale a pena. Só faça, se for, de verdade o que vocês querem. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode escolher a área mais saturada da face da terra, você pode fazer... Se você estiver fazendo só pela grana, você vai ser mais um na multidão. Você só vai ser foda naquilo que você ama. Se você não amar, você não vai ser foda. Não é não, Alex? Se você não gostar de verdade, Alex, conta aí. Tá gostando do direito do trabalho? Tá se sentindo acolhido? Largou o crime e veio pro direito do trabalho. Veio pra banda boa da gente. Se não gostar, gente, você não consegue digerir aquilo. Aquilo trava na garganta. Não vai. E, gente, vamos parar de mimimi, né? Tem que arrumar tempo.
Ah, não tenho tempo para estudar. Ah, saiu a lei nova, não vi ainda, não tive. Tem que ter tempo. Vira a madrugada, faz o que for. Encaixa na agenda. Eu descobri que eu tenho tempo para tudo na vida. E tem pouco tempo que eu descobri isso, viu, gente? Tem pouco tempo. O Alessandro que me ensinou a descobrir que eu tenho tempo para tudo. Mas a gente de verdade tem tempo para tudo aquilo que a gente acha e considera importante. Se você de verdade acha importante para a sua vida profissional conhecimento, você vai ter que arrumar um tempo. E conhecimento, gente, é dinheiro. Porque não só de prospecção vive a advocacia. Um cliente que entra na tua base e tu faz um serviço ruim, e quem nunca errou, gente? Todo mundo erra. Mas a gente tem que trabalhar para não errar mais. Por quê? Porque o cliente que tu erra, ele não volta. E ele, além de não voltar, ele vai falar mal de ti para um monte de gente. E, obviamente, é uma questão até mesmo de ética consigo próprio, saber que você está entregando o melhor que você pode. Recentemente eu tive um contato com um colega que me disse que, literalmente, não tinha estudado ainda a reforma trabalhista. E eu não estou falando só, gente, desse colega, não. Estou falando de muita gente. Eu faço entrevistas no escritório, a gente sempre faz entrevista com peça técnica, eu sempre coloco coisa atualizada para justamente saber se a pessoa tá de verdade antenada, enfim. Vocês não têm noção da quantidade de gente que nem a reforma trabalhista de 2017 estudou ainda. Eu fiz teste o mês passado, que teve muita gente que não estava a par da reforma trabalhista. Então, acho que vocês não são desses, mas não tem como, gente. Você pode ser o melhor vendedor da face da terra. Se você não tiver lastro, se você não tiver substância, você não vai ter o que entregar. E esse é o mais complicado, porque a partir do momento que você não tem o que entregar, nem saber o que você vai vender, você vai saber. Você só consegue montar um portfólio de serviços bem organizado se de verdade você souber problematizar. E se você conseguir, você só consegue problematizar o que você consegue dar solução. E você conseguir dar soluções para aquele cliente. Então, é através do conhecimento técnico que você vai conseguir isso. E, gente, doutora, tenho uma dificuldade grande de estudar, não tenho tempo, não gosto de ler, gosto mais de vídeo. E encontre a fórmula que faz bem a você. Podcast, livro, contanto que o conhecimento entre na sua cabeça, gente, tem muita coisa muito boa. Aí, eu sou viciada em livro. Amo livro, amo literalmente, eu tenho memória visual, eu só consigo aprender se eu escrever, se eu ler, mas tem muita gente que não é assim. Então, se você não é um desses aficionados, encontre a fórmula que vai ser adequada para você. A internet, gente, está cheia de bons conteúdos, tem professores, eu faço live toda semana, quase todos os professores fazem lives toda semana, entregando conhecimento gratuito. Basta você estar disposto a adquirir esse conhecimento. Se você está naquele time de, tô de saco cheio de ver live, tô de saco cheio de ver novidade, saiu essa lei, depois eu vejo, não pega esse tipo de processo, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. E aí, o que eu vou dizer a vocês é você estabelecer um tempo de leitura básica, ou um tempo de visualização de vídeo, um tempo para estudar. Eu, literalmente, coloco no meu planner, não sei se vocês vão enxergar aqui, tarefas. Isso aqui é o planner de 2021. Tarefas. Tem tudo aqui. Tem a hora que eu brinco com os meus filhos. Claro, gente, eu não tô falando que é uma coisa engessada, não. As coisas se movimentam. Essas minhas canetas são aquelas que apagam. Mas, literalmente, eu faço isso para eu ter um contato visual e para eu saber que eu tenho aquele compromisso. Então, todo dia aqui no finalzinho, a minha live com vocês está aqui de compromisso. Vou falar mais, Alex. Eu coloco tudo aqui. Isso foi a Alessandra que me ensinou, Alex. Então, gente, consuma o conteúdo da Alessandra Busato, que ela é minha mentora, ela é maravilhosa. Eu coloco tudo, coloco atividade física, aprendi a colocar apenas o que é importante na sua meta diária. Mas você precisa colocar. E a minha leitura está aqui nessa meta diária. Eu tenho uma meta diária de no mínimo 10 páginas por dia. Eu preciso estudar 10 páginas por dia. Gente, isso é bobo. Você faz isso, se muitas vezes for um livro gostoso de ler, em 20 minutos.
Dói fazer isso? Não dói. E vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. E aí, a última parte, a parte estrutural. Pois é. Estamos falando em captação, estamos falando em sucesso na advocacia, mas quanta gente quebra porque depois pega o serviço e não consegue dar vazão? Quantas vezes você já atrasou a entrega de um serviço? Quantas vezes você já pegou, quem advoga para reclamante, pegou aquela inicial e deixou 6 meses lá guardada porque você está sem braço para fazer? Quantas vezes você já deixou de entregar um serviço de qualidade, fez aquela pecinha baby, aquele negócio atravessado, que a gente sabe, todo mundo faz isso. Quem nunca atira a primeira pedra? Faz do jeito que dá, faz o feito e não o perfeito. Pois é, então você precisa fazer uma análise da sua demanda versus a sua capacidade produtiva e colocar isso no seu planejamento. Se você prospecta esse cara que tá aí falando que é um ponto delicado, que é uma máquina de prospecção, o Alex. Se você me prospecta, Alex, se você pega todas aquelas aulas que a gente teve, as aulas do Fernando, você pega as minhas aulas, você pega esse ponto aqui, e aí tu enche o escritório de gente, tu enche o escritório de contrato novo. Taca lá uma empresa com 200 processos, com 400 funcionários, o que você vai fazer com isso? Tem braço para segurar isso? Sabe dar vazão? Consegue dar vazão nisso? Então a gente tem que literalmente ir até onde o braço alcança. Eu tenho uma métrica no escritório de até X eu preciso de um advogado. Até X eu preciso de um advogado. Como é que você faz isso? Quando você tem bem alinhado o seu ponto de equilíbrio, quando você tem bem alinhado quanto tempo você leva para desempenhar cada atividade, tudo, você tem mais ou menos um tempo com que aquele contrato vai te tomar de pessoal, quanto tempo aquilo vai te consumir. E a partir daquele momento você tem que ir contratando novas pessoas. Então, percebam como é que a coisa vai fluindo. Eu entrei em 2000... Dinalmo! Que alegria! Quanto tempo não te vejo? Você tem que fazer esse dimensionamento. Percebam, eu tinha um escritório, meu escritório foi aumentando literalmente de tamanho, em termos de necessidade física, porque eu não me adaptei ao home office. E eu fui aumentando gradativamente, conforme o faturamento, e fazendo todo o planejamento para isso. Então, isso tem que estar no seu planejamento. Você, para crescer com solidez, você precisa estruturar o seu crescimento. Ou seja, você primeiro ganha, depois você gasta, viu, gente? O que eu tô querendo falar é isso, não é contar com o ovo no cu da galinha, não. A gente tem que esperar o dinheiro chegar para depois você gastar. Você chega naquele ponto, olha, agora para crescer mais X eu preciso disso aqui. E aí você vai, entendeu? Não tô falando pra você, ó, sai da faculdade agora, vamos montar uma sala bacana, vamos botar lá um espaço, porque eu tô querendo, daqui a um tempo, quero ter uns 10 advogados trabalhando para mim. É assim que funciona? Não. Lembra que eu já falei para vocês aqui várias vezes que eu quebrei a primeira vez? Foi assim que eu quebrei. Foi exatamente assim que eu quebrei. E outras cositas mais, né? Processos a êxito. Você que trabalha com risco, você que trabalha esperando aquele honorário no final do processo, em algum ponto, algum tipo de remuneração, trabalha com risco, você tem grana para aguentar, viver enquanto isso? Você consegue se manter enquanto isso está acontecendo? Então você precisa botar o pé no chão. O Pedro Coutinho conta uma história de que ele tinha, ele é um captador nato, que ele tinha uma captação gigantesca e eram processos que iam dar dinheiro no futuro. E ele quebrou. Por quê? Porque o dinheiro para viver no hoje, no dia a dia, no agora, ele não tinha. Então, você precisa pensar nisso. E o que é que eu recomendo? Definição de portfólio de serviços. A gente falou muito sobre isso, né, Alex? E como é que você resolve essa questão? Estou dizendo para se eu não tenho grana agora, eu vou deixar de pegar esses processos bons que vão render dinheiro no futuro? Claro que não, que ninguém é doido. Eu tenho processos, como eu já falei aqui, de 20 anos, de quase 20 anos.
de antes de eu entrar na faculdade. Tenho outros que eu tenho um processo mais velho que eu mesma dei entrada, de 2006. Então, demora. E eu não vou receber esse ano ainda, em 2021, esse dinheiro não. Ainda vai demorar, provavelmente ele é para 2022. Mas vou receber. Eu tô dizendo para vocês não pegarem esse tipo de processo? Claro que não. Mas vocês têm serviços que vocês podem fazer e investir nesse tipo de serviço para ter uma renda de entrada, para ter um dinheiro um pouco mais fácil. Pequenas ações, pequenas coisas. Ah, eu vou investir naquele cliente que vai me dar um retorno no futuro, que é um cliente estratégico, que é um cliente grande. Estou fazendo isso no momento. Fechei um contrato que não é de um valor assim maravilhoso, mas é um cliente estratégico, é um cara estratégico. Por que eu fiz isso? Porque eu não vou me matar para poder fazer isso. Eu fiz um investimento para o futuro. Eu consigo fazer isso? Consigo, porque eu tenho reserva para isso. Então, para fazer esse tipo de coisa sem você se enforcar, você precisa ter planejamento. E aí, por fim, e é o meu calo, é onde a minha porca torce o rabo. E aí, Alex, se manifesta. Você vai precisar disso já já. Treinamento de equipe, gente. Encontrar gente boa, gente que compartilhe dos teus objetivos, ou sócio, ou associados, parceiros, pessoas com que você possa delegar o trabalho. Pessoas com que você possa delegar o trabalho. Eu tive uma grande rotatividade esse ano, até acertar o ponto, estou acertando ainda do que eu preciso para o escritório. E é um ponto dolorido, é um ponto difícil, é um ponto bastante difícil e que eu estou reestruturando. E graças a Deus já estou muito melhor do que em 2018 e 2019. Mas a gente precisa pensar nisso. Então, gente, feito, temos uma pergunta aqui. Ah, Iris, o assunto... Esqueci de fixar o assunto, gente. É planejamento. Planejar sua advocacia de sucesso para 2021 na advocacia trabalhista. Feito todos esses aspectos, gente, a prospecção, o financeiro, conhecimento técnico e a parte estrutural. Quem não conseguiu pegar tudo, volta, assiste essa live desde o começo, porque tem muita coisa importante. Eu fiz basicamente um elenco de tudo que é importante você lembrar na hora de você montar seu planejamento. E agora, a partir de agora, nós vamos montar esse planejamento. Nós vamos colocar ele no papel. E colocar no papel é importante, por quê? Porque, gente, nossa memória trai a gente. A gente esquece das coisas. A gente passa um ano, a gente entra na rotina, a gente entra naquele bolo doido que é a nossa rotina diária e a gente acaba esquecendo de verdade do que a gente planejou, do que a gente idealizou como resultado para aquele ano. Às vezes a gente acaba simplesmente olhando se, bom, fechou as contas, fechou, vamos pro próximo. Fechou as contas, fechou, vamos pro próximo. Não fechou as contas, vou correr para fechar as contas, vamos pro próximo. Não é assim? Pois é. Não é diferente na casa de ninguém. É sempre igual. Então, quando você coloca um planejamento no papel, ele se materializa. Ele toma certa vida de alguma forma. Ele faz com que você tenha um compromisso maior em desenvolver aquilo ali. É o primeiro passo. E assim, vale muito a pena. Eu coloco todos os anos, eu faço isso. Eu ainda não terminei de fazer, fiz só a parte financeira aqui. E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa colocar tudo o que é importante na nossa vida. Porque como eu disse no início da live, a gente não para a vida pra gente resolver um pedaço, vamos resolver a vida profissional, e aí vamos resolver a vida pessoal, agora nós vamos fazer um retiro espiritual. Não, não funciona assim. Você é um ser humaninho só e você precisa pensar em todos os pontos da sua vida e tomar todos eles de uma forma muito sincera, para que você consiga executar no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Se você está passando por uma crise no seu casamento, você não tem com quem deixar seus filhos, você, de verdade, você vai conseguir demandar 12, 13 horas diárias de trabalho por dia? Não, né? Você vai ter que adaptar a sua rotina. Não que você vai deixar seus planos de lado, mas você vai ter que adaptar a sua rotina. Você está passando por um problema de saúde, você vai ter fôlego para fazer isso? Não vai.
Então você precisa adaptar o seu planejamento. Planejamento, gente, não é uma coisa que vai ficar estático para o restante do ano, não. E a gente vai falar sobre isso agora. Então, taca o dedo no coração, chama a galera para a live, pega o aviãozinho, tem muito mais gente agora do que eu falei lá no início da live. Chama a galera, porque literalmente com essa completude aqui que eu tô fazendo, lembrando cada ponto que você precisa ter na sua advocacia, difícil, muito difícil a gente encontrar. E o seu amigo, sua amiga, da sua lista lá, da primeira parte da sua lista, que você vai mandar esse aviãozinho, vai te agradecer e muito. Compromisso de tomar um champanhe com esse amigo que você ajudou lá em 2021. Nessa época, em 2021. Dia 30 de 2021 tem um compromisso com vocês. A gente faz essa live de novo em 2021. Beleza? Mas vamos que vamos. Como é que você faz? Como é que você bota no papel esse planejamento? Bom, para fazer o planejamento, para a gente olhar todos, quando saber a hora de demitir cliente, quando o cliente, primeiro, eu demito o cliente que está tirando meu sono. Se o cliente está tirando meu sono e a culpa é dele, ele merece ser demitido. Mas eu não mando ele embora, não faz isso. Cliente a gente não manda embora, a gente faz ele querer ir embora. Ele, na hora da renovação do contrato, eu aumento muito o valor do contrato. Ou, sinceramente, eu nunca precisei literalmente dizer, olha, eu estou rescindindo o contrato com você. Entendeu? Nunca precisei. Mas, mentira, fiz uma vez. Não foi legal. Ele me faltou com respeito, bateu o telefone na minha cara, gritou comigo. Eu só mandei a carta aí por culpa dele, porque as minhas ligações são gravadas, então eu tinha tudo no esquema, então não teve discussão. Esse foi o único que eu literalmente demiti. Mas vamos voltar para o foco. Você faz um resumo, você começa a olhar para o seu futuro olhando o seu passado. Olha para o seu 2020 e vê tudo que te faltou. E vê tudo que você teve e que sobrou, os seus pontos fortes, os seus pontos que precisam ser trabalhados, os pontos que não foram adiantes, os pontos, e aí você tem que fazer uma análise de por que você não levou aquele projeto adiante, ou porque, se ele era relevante, se não era relevante, se você precisa retomar, se você não precisa retomar. Mapeia isso, mapeia o que tem de errado. Nossa, essa parte do mapear o que tem de errado, eu sou mestre em fazer isso, que eu adoro, eu tenho um senso crítico gigantesco em relação as minhas próprias coisas. As meninas no escritório sabem, às vezes a gente fala assim, olha, tem um modelo, a gente não trabalha com modelo, mas às vezes a gente fala, para ter ideia, pega a petição tal em tal pasta. Depois eu pego e falo, nossa, eu fiz essa carniça, tá muito ruim isso. O que é isso, gente? Mudar sempre, se autoavaliar, melhorar, buscar sempre mudar. E a gente faz isso dentro da nossa própria advocacia. Você consegue olhar o que você realmente fala, pô, gabaritei aqui. Deu certo, fui bem. O que você faz? Guarda esse ponto. Pega os pontos que precisam ser trabalhados, os pontos que não foram adiante, e analisa por que não foram, se são relevantes ainda, e escreve. E aí, com base em todos esses pilares que a gente viu, com base nessa análise do ano anterior, você vai fazer o quê? Você vai estabelecer metas. Você vai parar e vai pensar como é que você quer a sua vida pessoal, a sua vida financeira. Eu tô falando de dinheiro mesmo, viu, gente? Quanto é que você quer no saldo da sua conta no final de 2021? Isso tem muita força, viu, gente? Isso entra na perspectiva do que o universo vai ter que se virar para te dar. E ele dá. Se de verdade você quiser. O que é que você quer das suas finanças, da sua vida pessoal, da sua vida intelectual? Sim. Se você quer adquirir um novo conhecimento, você quer desenvolver uma nova área, o que é que você está fazendo para chegar àquilo ali? E aí você precisa, literalmente, olhar como é que você quer estar com o seu escritório, sua equipe, a parte administrativa,
como é que está a sua parte administrativa, e você faz literalmente uma análise completa do que você quer, como é que você quer estar em 2021, em dezembro de 2021, certo? Não importa se é uma coisa pequena ou uma coisa grande, cada um sabe aonde consegue ir, isso tem que ser muito sincero. E tem que ser real, gente. Não adianta você chegar dizendo que, olha, eu quero em 2021, em dezembro de 2021, tá faturando 10 vezes mais do que eu tô faturando agora. É possível? É. É provável? Pouco, bem pouco provável. Então a gente precisa ser razoável, a gente precisa ser de verdade equilibrado na hora de fazer um planejamento. Por que eu tô dizendo isso? Não quero que vocês pensem com pessimismo, mas se vocês fizerem uma meta muito além do que vocês conseguem alcançar de verdade, genuinamente, o que vai acontecer é frustração. E a partir do momento que você vai olhando e vendo que aquilo não vai desenvolver, você faz o que com o seu planinho? Rasga. Isso não é interessante. E aí, a partir do momento que você estabeleceu essas metas, lá pro final do ano, você vai trilhar, dividir um ano, eu divido em bimestre. Por que bimestre? Porque eu mudo de plano. Geminiana que sou, mudo de ideia. Geminiana que sou, a gente reestrutura. E eu reestruturo rápido. Comecei, tô vendo que vai dar ruim, eu mudo de plano rápido. Eu não fico esquentando muito defunto morto, não. Se eu tô vendo que a coisa não vai adiante, eu rapidamente mudo o plano e monto outra estratégia. Então, eu faço isso de forma bimestral e vou reavaliando. Então, como é que você faz isso? Se você tem uma meta, por exemplo, olha, eu tenho uma meta de um faturamento eu quero dobrar o faturamento do meu escritório esse ano. Como é que você vai dobrar esse faturamento? Aí a gente entra na parte da prospecção, a gente entra na parte lá do financeiro, o que é que você vai precisar injetar de capital para você conseguir realizar essa prospecção. Eu divido, Rodrigo, em bimestral, porque eu acho que um mês só é muito pouco para você saber se aquela estratégia está dando certo. Ainda mais estratégias, muitas vezes, de prospecção, que são estratégias mais a longo prazo, entendeu? Se aquilo está dando certo ou não. Claro que se você tem uma prospecção mais instantânea, como por exemplo, quem prospecta com o Google Ads, tem uma resposta instantânea. Você consegue ter realmente, reposicionar a sua estratégia de uma forma rápida. Mas eu falo muito sobre prospectar no offline e em fazer network, fazer o que a gente vai fazer na próxima semana, que eu não estou esquecida. E você consegue reestruturar e mudar o curso do plano para fazer aquilo dar certo. E aí você tem que literalmente pegar todos aqueles pontos que a gente falou. Pegar o ponto da prospecção, aliar ele com o financeiro, colocar dentro do seu planejamento o conhecimento técnico, a aquisição de conhecimento técnico. Ah, você vai começar a captar só quando o conhecimento já estiver pronto, instalado e lá... Claro que não, gente, óbvio que não. Até porque, acreditem, o universo chama. Quando você começa a adquirir novos conhecimentos, normalmente começa a chegar cliente daquela área. É impressionante, é impressionante. Você começa a estudar um negócio, o trem bate na sua porta. É impressionante. Comigo, isso é literalmente batata. Acontece. E sempre. Por isso que eu adoro estudar. E aí, você, obviamente, acompanhando todo esse crescimento, você precisa dimensionar também a sua parte estrutural. Então, todos esses pilares, o que é que eu aconselho? Que vocês façam dentro desse organograma, isso vocês fazem do jeito que vocês consigam se organizar melhor. Eu funciono muito, literalmente, eu sou antiga, eu faço tudo no papel. Meu financeiro faz tudo no computador, tudo dele é bonitinho, eu uso aquele mindset
que a nossa consultora ensinou pra gente. Eu funciono no papel. Comigo a coisa só desenrola se eu escrever. Então eu escrevo. E escrevo colorido, porque eu sou visual, tudo comigo tem que ter múltiplas cores. Senão eu não fixo na mente. Então, não tem jeito certo, não tem jeito errado, tem jeito feito. O feito é o que vai dar certo. Então, encontre a sua fórmula. Como é que eu faço? Hoje eu separo todos esses campos de conhecimento, a gente separa em colunas. A gente separa e mapeia tudo isso, o desenvolvimento de cada uma dessas estratégias. Beleza? E aí você vai conseguindo dar vazão a todas elas. Olha, quero chegar a dobrar meu faturamento no final do mês. No final do ano. Ok. O que é que eu vou fazer para dobrar meu faturamento? Bom, eu vou ter que ter X dinheiro a mais todo mês. O que é que eu vou fazer para chegar a X dinheiro a mais todo mês? Bom, eu tenho que prospectar tantos clientes novos. Ok. Quantos contatos novos eu preciso fazer para chegar a X clientes novos? Porque se vocês forem desses que atirou, matou, vocês me contam qual é o segredo, porque até minha média é maravilhosa. Já foi melhor até. Antes da reforma trabalhista, a cada 10 reuniões que eu fazia, eu tinha pelo menos 9 fechamentos. Era batata, sentou na minha frente e assinou um contrato. O problema é trazer o cliente para sua frente, mas se ele sentasse na minha frente, ele fechava. Mas, depois da reforma trabalhista, a coisa diminuiu um pouco mais, a coisa deu uma refreada. Quando o empregador, gente, começa a perder o medo da justiça, ele começa a achar que ele não precisa de advogado. Então, advogado de empresa não tem que gostar de acabar com os direitos sociais, não. Isso é burrice, gente. Isso não ajuda ninguém, só ajuda o dono da empresa. Mas nós, advogados, tanto de reclamante como de reclamada, a gente se lasca. Não tem pra onde correr. Não é bom pra ninguém isso, e não é bom pra sociedade também. Né? Feito esse chamado à realidade. De verdade, hoje eu tenho um fechamento menor. Eu tenho quer dizer, diminuiu para 8. Enfim, faça um script de Fernando, que o script de Fernando me fez melhorar e muito isso. Muito a taxa de fechamento. E fez aumentar o ticket, o que é mais importante. E por que eu tô falando isso? Porque você vai ter que ter uma perspectiva de quantos clientes você tem que atingir. E aí entra aquele bate-papo que a gente fez sobre fazer aquela lista, sabe? A lista do network, a lista da sua agenda, que você vai entrar em contato, que você vai fazer aquele cafezinho, ou aquele bate-papo no telefone, movimentar a vida, produzir conteúdo. Isso tudo, gente, tem que entrar no seu planejamento bimestral, mensal. Aí você vai repartindo. Você tem a meta grande, aí você tem as submetas. Você tem a meta daquele bimestre, a meta do outro bimestre. A advocacia na sua cidade, ela é mais frutífera em determinada época do ano. Você já sabe que naquela época do ano você vai fazer um negócio melhorzinho. Você sabe que naquela outra época o trem está em baixa, então você já se prepara para baixa. Faz a expectativa financeira, faz a expectativa de captação, dá férias para quem tem que dar férias. Você vai fazendo a sua organização. A gente já sabe como é que isso funciona. Se você é jovem advogado e não tem essa experiência, não sabe como é que essa roda gira, converse com colegas que estão ao seu redor, colegas que sejam mais experientes, peça ajuda, peça dicas, porque você também precisa de planejamento. Todos nós precisamos. E aí você vai mapeando isso, você vai separando. E dentro dessas metas, quando você chega dentro daquele bimestre, você consegue, dentro de um mês mais ou menos, você consegue já dar uma reavaliada de se aquilo está dando certo ou se você vai ter que mudar de estratégia. Se você tem que mudar ou se você tem que continuar naquela linha. Bom, tá dando certo, vou continuar nessa linha? Segue o baba. O baba que a gente fala é o jogo de futebol aqui na Bahia, viu? Corre o baba. Segue o baba. Não deu certo? Bom, tô fazendo isso aqui e não tá dando resultado. Você vai continuar enxugando gelo? Você vai mudar. O ano passado eu tinha meu planejamento, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu e meu financeiro e meu gerente, a gente sentou e fez tudo no início do ano e tudo. Foi tudo lindo. Tudo lindo. Eu planejava palestras, eu planejava uma série de coisas. Tinha 9 palestras fechadas só com o Sebrae. 9.
Aí vem a banana da pandemia em março e lasca com tudo. O que aconteceu com o meu planejamento? Pascucuia, por água abaixo. O que eu fiz? Rasguei e fiz tudo de novo dali em diante. Resultado? A meta, eu não mudei a meta, viu, gente? A meta que a gente tinha, a meta do dinheiro, a meta da grana. A meta da grana e da quantidade de contratos, de tudo que eu tinha até dezembro, em agosto eu bati. E eu bati estando ligada, mudando de plano. Se eu tivesse ficado assistindo Netflix, se eu tivesse ficado parada esperando a pandemia passar, tinha acontecido nada não, gente. Então, vocês precisam estar de olho nesse planejamento para, se preciso for, vocês mudarem a rota no meio da tempestade. Para justamente não atravessar ela inteira. Ela te pegar só de bandinha. E é isso aí. Agora mesmo é um período para gente que trabalha com consultoria preventiva ruim. Por que ruim? Porque agora, nesse momento, os clientes estão começando, tem menos problema nesse período, eles estão gastando muito mais, pelo menos o segmento que eu advogo, eles estão gastando muito mais. Então, é horrível, porque a gente está de férias, eles não estão precisando tanto da gente. Quando a conta aperta, o que eles querem cortar? A minha cabeça. O que você tem que fazer quanto a isso? Você planeja o seu contato com o seu cliente maior intensificado nesse período, se você já sabe que tem essa sazonalidade. Gente, com isso, eu baixei, no ano de 2020, a minha taxa de rescisão me lembro, mais de 50% do ano anterior. E os clientes que foram embora no começo do ano, no início da pandemia, eles voltaram. Isso foi fruto do trabalho. Entendem? E aí, gente, depois que vocês fazem, você estabelece todo esse planejamento, você precisa, obviamente, colocar isso no seu dia a dia. Não adianta você fazer um planejamento lindo, você colocar tudo isso organizadinho, fazer esse mapeamento literalmente em colunas e você não colocar isso para sua rotina. E como é que você faz isso, colocando isso na sua rotina? A gente falou da meta grande, que é a meta ano, a meta 2021. E aí a gente veio com as submetas, as metas bimestrais, que aí você, né, cada vitóriazinha você vai comemorando. Mas a gente precisa ter a meta diária. Por quê? Porque se você não tiver a meta diária, é montinho, montão, como diz o Érico Rocha. Se você não consegue ali no montinho, você não chega no montão. E eu não vou dizer para vocês, gente, que todas as minhas metas deram certo do ano de 2020, não. Não deram. Várias coisas eu não consegui executar. Eu entrei esse ano mais gordo, vou entrar 2021 mais gorda do que eu entrei em 2020. Isso é um absurdo, mas é verdade. Nem tudo vai conforme o planejado. E isso tudo tá aqui no meu planejamento. Tá aqui, já tacando na minha cara que eu tenho que fazer. E por que isso é importante? Porque ele se torna palpável, se torna material. Eu acho que se eu tivesse começado a fazer isso antes, provavelmente eu teria tido uma consciência maior disso, de tudo isso. Então, você precisa colocar suas metas de prospecção na semana, no mês. Você precisa colocar a meta com a sua equipe de organização, de treinamento. Isso a gente também oscilou muito esse ano aqui no escritório, até pela rotatividade de pessoas. Então, a gente teve um problema muito grande em relação a isso. Eu literalmente mudei meu escritório, mudei o meu modelo de negócios inteiro, pra vocês terem uma ideia. Mudei meu modelo de negócios praticamente todo do meio do ano para cá. Então, e ainda tô através dessa mentoria que eu tô fazendo. Então, assim, percebam que o plano não é estático. O plano tem que acompanhar a sua meta de sucesso. Então, você precisa ser flexível, precisa ser maleável e precisa aceitar as perdas. Não tem como ganhar sem perder. Muita coisa, às vezes, a gente vai ter que sacrificar. E se você não sacrificar, se você não tiver nada para sacrificar, provavelmente sua meta foi literalmente na sua zona de conforto. E isso aí não é meta, né, gente? Isso aí faz-me rir. Se desafie. Eu me desafio, me proponho a metas sinistras. Algumas dão certo, outras não dão certo, mas elas estão aqui.
anotadas para 2021, as que eu não consegui fazer dar certo ainda. Elas estão aqui mapeadas, outras que eu achava que eu ia estudar LGPD, depois eu descobri que fazer parceria é muito melhor e hoje rola maravilhosamente bem. Foi um ponto que eu desenvolvi em 2020, que eu comecei a desenvolver e pretendo expandir isso em muito Brasil em 2021, que são as parcerias, que é onde a gente não deixa dinheiro na mesa em lugar nenhum do Brasil, gente, e nem em área nenhuma, sem você precisar fazer. Então, planejem, coloquem todos esses pontos no seu diário, na sua rotina diária, porque o que não está colocado no papel, você vai esquecer, você vai colocar outra coisa no lugar. E é compromisso consigo próprio, é compromisso com você. Ah, eu tenho que ler. Tenho que ler. Por quê? Porque você é comprometido com o seu sucesso. E nada é mais importante do que isso. Ah, saiu uma lei nova. Preciso ver, preciso assistir a aula da professora Janaína que vai falar sobre isso. Preciso. Por quê? Porque isso é dinheiro. Metas realistas, exatamente. Mas você precisa ter compromisso até mesmo com as metas realistas. Porque o mundo, gente, literalmente é muito sedutor. É muitas vezes aquele videozinho que tá passando ali que você para e toma o tempo ali no celular e você deixa de fazer o que você tem que fazer. Eu tive que tomar algumas decisões em 2020 que eu adorava fazer. Eu adoro assistir série. Eu não assisto mais série. Eu assisti 2 séries esse ano e pequenas. Por quê? Porque eu não sei assistir série. Eu sei maratonar série. Eu sei pegar e não sei largar. Então, não posso. É ruim pra mim. Meu marido tem problema com jogo de PlayStation. Ele perde a vida jogando aquele trem. Ele pode jogar aquilo? Não pode. Aquilo atrapalha o sucesso dele. Eu tenho uma associada que ao invés dela ficar, dela estudar, dela fazer outra coisa, vai tomar cachaça com o povo. Eu falei, gente, não pode. Você chegou onde você quer chegar? Ah, não tenho tempo durante a semana. O que você faz no final de semana? É meta, gente. A gente tá na vida produtiva agora. A hora de você desenvolver o seu sucesso é agora. Esse blá blá blá, esse mimimi de que a gente tem que ter o descanso. Tá, tem que descansar, tem. Mas tem que trabalhar muito. Tem que ralar muito. Porque sem ralação, gente, não tem vida perfeita, não. Você vê uma pessoa que trabalha das 8 às 12, depois está na academia, depois está no salão, depois está no não sei o quê. Não rola, gente. A conta não fecha. A conta não fecha. Não existe sucesso sem sacrifício. Não existe sucesso sem deixar de ganhar alguma coisa. Ah, você tem uma vida plena em todas as áreas, você não negligencia nada. Claro, acabei de falar, não malho uma vida, malho um dia na semana, daqui a pouco, malho uma semana inteira, daqui a pouco não malho mais. Sacrifico. Preciso estabelecer. Quantas vezes meus filhos deixam de estar comigo por muito tempo? Precisa. Às vezes eu preciso. Meus filhos já sabem, mamãe, você vai trabalhar hoje? Hoje é dia de ficar com a família ou é dia de trabalhar? São opções. Para me fazer feliz e para fazê-los felizes. E, gente, esse é meu recado. É o que do fundo do meu coração eu quero para mim e quero para vocês. Quero que vocês passem aqui, que a gente faça essa live em 30 de dezembro de 2021 e que todo mundo conte aqui nos comentários o quanto essa live ajudou. O quanto vocês tinham noção disso ou não. Fiquem com Deus, que vocês entrem em 2021 daquele jeito, e é exatamente isso, Carla, plantar para depois colher. Quem vê, cara, não vê, corre. Quem me vê aqui hoje não sabe os perrengues todos que eu passei para hoje estar saindo de férias, tá fazendo as coisas que eu fiz. Então, atenção, não vem de graça não, gente. E não vem fácil não, viu? Não vem fácil não. Um beijo. Feliz 2021 para todo mundo e tamo junto. E ó, quem não tá no Telegram ainda, corre pro Telegram, que lá não tem nada do que tem aqui. O que tem lá é exclusivo. Tem muita gente que tá lá que já sabe. E outra coisa,
2021, final de janeiro de 2021, vem a segunda turma do Consultores de Elite. Beijo!